Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos, irmãos. É muito bom nós estarmos nessa tarde para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do Senhor nosso Deus. E eu quero contigo, nessa oportunidade, nós estarmos buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Quero estar falando contigo sobre o que o Senhor tem para nós na data desse dia, que seja o Senhor operando, manifestando da sua graça, da assunção do seu sobrenatural. Amém? Então, uma boa tarde para todos, que Deus esteja abençoando rica e abundantemente. Agora, pastor Carlos vem com a escola dominical e eu quero com você, nós estarmos buscando o Senhor nosso Deus, aprendendo mais dele, que seja um tempo assim de restauração, tempo de bênção, tempo de transformação. Mas antes eu quero orar com você. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta tarde, muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor, muito obrigado, ó Deus, pelas tuas mãos potentes. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, fortalecido, tem feito, Senhor Deus, toda a diferença. E o Senhor tem sido uma bênção em nossas vidas. Até aqui nos ajudou o Senhor, e as tuas mãos, ó Pai, têm, Senhor Deus, nos impactado através, Senhor Deus, desse grande amor, através desse grande poder. Então nos ajuda a transpor com as barreiras, com as dificuldades. Nós venhamos, ó Pai, cada dia, cada instante, Senhor Deus, está aprendendo mais de Ti, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu quero então dizer aos amados irmãos que nós estamos na lição 11 da escola dominical. Hoje é dia 15 de junho de 2025. E o tema da nossa escola dominical de hoje é a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. Amém? O texto áureo diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Verdade prática: a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio e dos seus discípulos e da igreja ressoa ainda nos dias atuais. Amém? Então essa oração, ela tem ressoado nos dias atuais. Nós louvamos, engrandecemos ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. A leitura bíblica, ela está em João, capítulo 17, do versículo 1 ao 3 e também do 11 ao 17, que diz assim: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para Ti, Pai Santo. Guarda em Teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós, estando eu com eles no mundo, guardava-os em Teu nome. Tenho guardado aqueles que Tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para Ti, e digo isto no mundo, aleluia, mas versículo 3, mas agora vou para Ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a Tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são
do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Glórias a Deus. A introdução. Na presente lição, iremos explorar João, capítulo 17. Este capítulo descreve a oração mais significativa que o nosso Senhor fez em benefício de si mesmo, ou seja, a sua glorificação, bem como a dos seus discípulos e dos cristãos que viriam a crer num futuro próximo. A oração sacerdotal de Jesus Cristo é uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus no seu reino e o propósito promover o evangelho de Jesus no mundo. A oração de Jesus e sua glorificação. A oração de Jesus, entre todas as orações do Senhor documentadas nos evangelhos, é indescritível que João foi quem a relatou, possivelmente a mais elevada oração de Jesus. No capítulo 17, do versículo 1 ao 26. No início de João 17, verso 1, está escrito: Jesus falou essas coisas. Essa frase remete ao discurso do Senhor sobre a vinda do Espírito como Consolador, conforme estudado anteriormente em João capítulo 16, versículo 13. Certamer, o local onde o Senhor se encontrava era o mesmo em que partilhou a última ceia com seus discípulos. Em relação à oração de Jesus no capítulo 17, os estudiosos costumam se referir a ela como a oração intercessória, a oração sacerdotal de Jesus, ou a oração da consagração. Nosso Senhor apresentou essa oração, pelo menos, em 3 partes. Ele orou por si mesmo. João capítulo 17, do versículo 1 ao 8. Intercedeu pelos seus discípulos. João capítulo 17, versículo 9 ao 19. E também fez uma oração pela igreja futura. João capítulo 17, verso 20 e 26. A oração de Jesus pela glorificação. Na oração de Jesus pedindo por sua glorificação, havia um significado espiritual mais profundo, que não se tratava de um ato egoísta, como abordamos. Ele estava plenamente ciente de seu ministério e, portanto, da finalidade da sua missão na terra. Assim, em sua conversa direta com o Pai, Jesus declara que é chegada a hora, referindo-se ao momento em que o Pai o glorificaria por meio de seu sacrifício redentor no Calvário. Nosso Senhor expressa: glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. João capítulo 17, verso 1. Que tipo de glorificação seria essa? Mediante a sua morte, o mundo o conheceria e a vida eterna seria oferecida a todos que aceitassem como Salvador. Todos que o aceitassem como Salvador. Amém? De sua vista, glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria reconhecido como Filho de Deus, o Salvador do mundo. João 17, do versículo 3 ao versículo 4. 3. A mensagem da glória com o Pai.
No versículo 5 está escrito: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa referência à glória se relaciona à divindade do nosso Senhor como Verbo divino, antes da sua encarnação. Na realidade, o que Jesus solicita é a glorificação mútua entre o Filho e o Pai. Versículo 5. Somente o nosso Senhor, o Filho de Deus, poderia fazer tal pedido por essa glorificação, uma hora que ele possuía antes que o mundo existisse. Essa declaração evidencia a divindade de Jesus ao revelá-lo como um com o Pai. João capítulo 17, do versículo 11, versículo 21 e 24. Assim, com base nessa igualdade com o Pai, o pecador que confessa e se arrepende de seus pecados recebe a vida eterna e conhece pela fé o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Auxílio bíblico teológico. A oração por si mesmo, do ponto de vista de Jesus, quando olha para os anos passados da sua curta permanência na terra, há 4 coisas específicas e evidentes que ele realizou e que havia trazido até a hora. Eu glorifiquei-te na terra. Ele teve uma glória com o Pai antes que o mundo existisse, e ele antevia que isto seria restaurado. Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. No versículo 24, colocando em linguagem moderna, ele estava dizendo que, a partir da perspectiva divina, a encarnação era um celebrado sucesso. Tenho comunhão, a obra que me destes a fazer. O verbo grego para consumar é teilosas. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo, que significa completar, trazer ao final, terminar, realizar, trazer ao objetivo ou à realização, no sentido de superação ou suplantação de um estado imperfeito de coisas por alguém que está livre de objeções. A obra é a redenção do homem e esta está consumada de maneira mais perfeita. Não se pode deixar exclamar: aleluia, está consumado. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. A palavra grega para manifestar é apanerosa. Grega para manifestar apanerosa, que significa tornar-se conhecido pelas palavras transmitidas, embora que o ensino seja acompanhado por uma revelação que vem da obra. Na adoração judaica era proibido pronunciar o nome de Jeová, Yahvé, mas agora o nome Pai tornou-se conhecido e os homens já não precisam ter medo de pronunciar o nome grego. Eu lhes dei as palavras que me deste. Ele, a eterna palavra viva, deu aos homens as palavras que eles receberam. Disto vem o conhecimento. Eles têm conhecido a verdadeira natureza de Jesus. Saí de ti, e a fé, e creram na sua missão, que me enviaste.
8, 18, 21, 23 e 25. Strachan, cometa. Os discípulos foram capazes, ouvindo as palavras de Jesus, de manter as palavras de Deus. Manter quer dizer mais que obedecer, quer dizer proteger e comunicar ao mundo a revelação que Deus confiou à sua igreja. Comentário, aleluia, glórias a Deus, abençoado, né? A oração de Jesus pelos discípulos. Jesus ora agora pelos discípulos, intercessão pela proteção dos discípulos. Do versículo 4 a 8, exceto o versículo 5, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo o que realizou durante o seu ministério na terra. No versículo 6, ele intercede por seus discípulos e pela unidade entre eles, uma vez que seria responsáveis por continuar a sua obra, por continuar a obra que Jesus havia iniciado. Para o Pai, o nosso Senhor refere-se aos discípulos como homens que do mundo me deste. O Redentor revela que seus discípulos pertenciam ao Pai e que este os entregou a Ele. Eram teus e tu, aleluia, nos deste. Guardaram a tua palavra. Ao longo de quase 4 anos, Jesus investiu nesses homens que se mostraram fiéis, prontos para prosseguir com a missão de evangelização. Amém? Glórias a Deus. 2. Os discípulos receberam a palavra. Apesar de, em certas ocasiões, os discípulos terem encontrado dificuldades para compreender completamente os ensinamentos de Jesus, a sua recordação foram reavivadas pelo Espírito Santo quando receberam o poder no dia de Pentecostes, permitindo-lhes assim entender e difundir o que aprenderam com o Mestre. Atos capítulo 2, versículo 14 ao 36, no versículo 6, Jesus refere-se ao Pai, afirmando que os seus discípulos mantiveram a mensagem recebida e guardaram a tua palavra. Ao vivermos conforme a palavra de Deus, aceitamos obedecendo aos ensinamentos de Cristo, podemos testemunhar o Evangelho com credibilidade. Aleluia, glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor. 3. Protegidos do mundo, o versículo afirma: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. É importante prestar atenção ao termo mundo. Este pode referir-se ao universo criado. No capítulo 17, verso 5, ou a humanidade, João 3,16. No entanto, aqui, Jesus refere ao sistema espiritual governado por Satanás. João capítulo 17, versículo 14. O apóstolo Paulo descreve esse mundo como um governo espiritual maligno. Efésios capítulo 2, 2. Por conseguinte, o nosso Senhor deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano que é incorruptível com o Evangelho, sob a influência do Espírito, aleluia, deste mundo. O Senhor, aleluia, tem feito maravilhas. Auxílio bibliológico.
A oração pelos discípulos. A oração final de Jesus por seus discípulos mostra os desejos mais profundos do nosso Senhor para com seus seguidores, tanto para aquela época quanto para os nossos dias. Isso é também um exemplo inspirado pelo Espírito de como todos os pastores e líderes de ministros devem orar pelas pessoas e como os pais cristãos devem orar pelos seus filhos ao orar por aqueles que estão sob os nossos cuidados. Nossas maiores preocupações devem ser o que essas pessoas possam conhecer a Jesus Cristo e a sua palavra intimamente. No versículo 2, 3, 17 e 19. Que Deus possa protegê-los das más influências do mundo, impedindo que se afastem, aleluia, dele, e dar-lhes discernimento para reconhecer e respeitar as crenças ímpias, os falsos ensinamentos espirituais. Assim é que Jesus tem toda a preocupação conosco. A oração de Jesus pelos que viriam a crer. A oração pela unidade da igreja. Nesta terceira parte de sua súplica, pediu pela unidade da igreja. Mais do que a unidade de natureza eclesiástica e orgânica, Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Nosso Senhor ensinava por uma união genuína, tal como a que existe entre Ele e o Pai. Glórias a Deus. Essa foi a súplica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. Propósito de unidade. Esse propósito de unidade começa assim: o propósito de unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que o mundo creia que tu me enviaste. Assim, a igreja revela a unidade espiritual com Cristo por pelo menos 4 motivos. União essencial para os salvos como membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Segundo, a união é essencial dos servos promovida pelo conhecimento e crescimento sobre a Jesus Cristo. União essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. A união essencial dos salvos, glórias a Deus, manifestada na glória como filhos de Deus. E, aleluia, glórias a Deus, detentores da vida eterna, que está em João capítulo 17, versículo 22. A oração por encorajamento em João capítulo 17, versículo 21 e 22, o nosso Senhor roga para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com Ele, a crença em Cristo como o único e suficiente Salvador e a principal razão da unidade cristã, de modo que os discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo. Assim, sem essa unidade de fé, o testemunho perde completamente a sua credibilidade. Amém? Glórias a Deus. Sinopse, né? Não, mas vamos à conclusão. É extraordinária receber que a oração sacerdotal de Jesus, lerei novamente. Conclusão: é extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais e fazermos parte do corpo de Cristo. É um privilégio que deve manter-nos cientes da nossa função no reino de Deus. Por isso temos a responsabilidade de nos apresentar
entusiasmados para testemunhar com coragem o Evangelho, revelando a obra que o Senhor Jesus realizou no Calvário. Revisando o conteúdo, em quais partes podemos apresentar a oração sacerdotal de Jesus? Nosso Senhor apresentou essa oração em pelo menos 3 partes. Ele orou por si mesmo, no João capítulo 17, verso 1 ao 8, intercedeu pelos seus discípulos, capítulo 17, 9 ao 19, e também fez uma oração pela igreja futura, João capítulo 17, versículo 20 ao 26, que se relaciona a menção à glória no versículo. Essa reverência à glória se relaciona à divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como verbo divino antes da sua encarnação. De forma que Jesus, 3 agora, né? De que forma Jesus dirige a sua oração ao Pai no versículo 4 ao 8. Nos versículos 4 a 8, exceto o versículo 5, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo o que realiza durante o seu ministério. Amém? Glória ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. O Senhor é bom. Em todo o tempo Deus tem sido maravilhoso. Vamos ao 4 aqui. Aqui o mundo se refere Jesus em João capítulo 17, versículo 14. Jesus se refere ao sistema espiritual governado por Satanás. João capítulo 17, versículo 14. Indica pelo menos 2 motivos que evidenciam a unidade espiritual dos salvos com Cristo. União essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. União essencial dos salvos promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Amém? Glórias a Deus. Terminamos mais uma escola dominical. Que Deus esteja abençoando a todos vocês nessa tarde, em nome de Jesus. Perdão. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, os teus filhos, ó Pai, toma as tuas filhas, protege, guarda, livra do mal, ó Pai. Seja o Senhor, ó Pai, o escudo e fortaleza dos teus filhos, ó Pai, nesse momento, Senhor, de guerra, nesse momento tão difícil, ó Pai, que vivemos aqui em Cascadura. Que venha o Senhor, ó Pai, com as tuas mãos potentes, ó Pai, a estar blindando os teus filhos e filhas, ó Pai. Coloca os teus anjos acampados, ó Pai, ao redor dos teus filhos, ó Pai. Ministra, Senhor Deus, com teu poder, ministra com a tua unção. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ore. Nós pedimos aos amados irmãos pelo Rio de Janeiro. Ore por Cascadura, regiões adjacentes. Nós estamos vivendo momentos de guerra, momentos difíceis, e nós precisamos das orações dos santos. Diz a palavra do Senhor que a oração dos santos, ela pode muito em seus efeitos. Então esteja nos ajudando em oração, esteja clamando pela igreja do Senhor Jesus Cristo que está em Cascadura e regiões adjacentes. Nós clamamos a cada um de vocês que esteja intercedendo por nós aqui em Cascadura. É um momento muito difícil. Receba a bênção apostólica. E o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Fica na paz, Deus abençoe.